Queridos, a paz do Senhor, amém. Muito feliz de poder nessa noite estar compartilhando a palavra do Senhor para os irmãos. Mas antes de compartilhar, eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, principalmente os nossos irmãos das congregações, que têm sido bênção para a sede. Hoje nós estamos aí com a equipe de diáconos da congregação Porta Formosa e está muito bonito, todo mundo uniformizado, está muito bacana. Quero louvar a Deus pela vida do Carlos Daniel. Esteve uma temporada em Palmas, né? Passou lá uma temporada, tirando um brevet de piloto de avião. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito você, viu? Louvar a Deus pela vida dos nossos pastores dirigentes das congregações, todos, sem exceção. Ensinar a palavra de Deus aos irmãos, que é um dever de cada pastor, né? E a gente orienta os pastores a que preguem, a que ensinem, e use os obreiros, né? Use os obreiros, mas principalmente você, pastor, ministre a palavra de Deus, ensina o rebanho. O rebanho conhece a voz e sabe da autoridade que você tem como pastor da igreja. Às vezes a gente prega não é porque a gente é pregador. Às vezes a gente prega porque a gente é o pastor da igreja. E a gente precisa ministrar a palavra de Deus aos corações dos irmãos. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a autoridade da Bíblia. O livro dos livros, o livro mais lido em todo o tempo e o livro mais antigo da história, que é a palavra de Deus, né? Quando nós falamos da autoridade da Bíblia, já nós vamos estar lendo, um dos maiores desafios de nós pastores é incentivar os irmãos a estarem lendo a palavra de Deus. Por que nós queremos que você leia a palavra de Deus? É para você não ser levado, como diz a própria palavra, por todo vento de doutrina e de engano de homens que com astúcia enganam as pessoas, pastores que se denominam pastores, mas que não pertencem e não têm submissão a nenhuma convenção, né? E é o que mais está surgindo, as pessoas que estão por aí na internet pregando contra as igrejas, contra as organizações, colocando como se a organização da igreja fosse algo terrível para o homem. Mas as coisas não são bem assim, não é verdade? Tudo precisa ser organizado. A igreja, ela é sim um corpo, ela é um organismo vivo, ela pertence ao Senhor Jesus. E os apóstolos no passado, os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus que andaram com Jesus e conviveram com Jesus, foi os que mais pregou contra a apostasia, contra os falsos mestres, contra as falsas doutrinas. Então por isso que nós temos a preocupação de que você leia a palavra, certo? E ore para que Deus te dê discernimento da palavra. E você pode falar assim: pastor, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada, né? Dependendo do jeito que você começar a ler a Bíblia, realmente você não vai entender. A Bíblia tem muitos assuntos, mas uma das coisas que nós precisamos entender é que a Bíblia ela tem divisões. E se você começar pelas divisões da Bíblia, primeira coisa, a Bíblia é o conjunto de 66 livros, né? E que ela é dividida em duas partes. Isso a maioria dos irmãos sabe: o Velho Testamento e o Novo Testamento. Agora, o Velho Testamento, ele tem várias divisões. 39 livros contém no Velho Testamento. Então, começa ali pelo Pentateuco, nós chamamos os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que é os livros escritos por Moisés, com exceção do final do livro
de Deuteronômio, que já foi Josué que terminou o livro, segundo os estudiosos. E o Pentateuco vai falar da criação do mundo, desde o início. E nós somos criacionistas justamente porque nós lemos a palavra de Deus e entendemos que pelo poder da palavra de Deus, o mundo foi criado, né? Céu, terra, mar, houve separação, ordem para que a terra produzisse os animais, o homem foi feito do pó da terra e o homem foi colocado para dominar. E você vai ver a história do pecado, da tentação de Eva, você vai ver a história do dilúvio. Isso tudo está no Pentateuco, no início da Bíblia. A arca está no Pentateuco. Os patriarcas, né? Abraão, quem são os patriarcas? Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José. Esses são os patriarcas. E nós podemos incluir Jó. Ele foi um patriarca que viveu na época de Jacó, tá? A época que Jacó viveu é a mesma época que Jó viveu na terra. Nós sabemos se tem uma ligação direta entre Jó e Abraão, se existe parentesco, mas nós sabemos que os filhos de Quetura, os filhos de Abraão com Quetura, e é na mesma época de Jó. Então vem a história do povo de Israel, como foi criado através do patriarca Abraão, a escravidão no Egito, a libertação. Deus levantou Moisés, instruído em todas as ciências, principalmente comandante de exército, era para ser um dos faraós, mas Deus chamou ele para outro propósito. Então ele veio ser o libertador de Israel. Conta a história de como foi a fuga de Israel de Faraó, abrindo o Mar Vermelho, e aí vai sucessivamente. Depois vem os livros históricos, de Josué até a rainha, a escrava rainha, ou a serva que se tornou a rainha, ou a rainha bonita da Bíblia, né? Era muito bonita, Esther. Então, os livros históricos, eles são de Josué até Esther. Depois vem os livros poéticos, que são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os profetas maiores e depois os profetas menores. E aí vem o Novo Testamento. Por que você está falando tudo isso, pastor? É para você que é leitor, para você não se perder. Quando você tiver em um determinado livro da Bíblia, você vai falar: esse livro aqui está incluso entre os profetas maiores, ou está entre os profetas menores, ou está entre os livros poéticos. Depois vem o Novo Testamento, contando a biografia de Jesus, os 4 evangelhos. Depois vem o livro histórico de Atos dos Apóstolos, que conta como foi a fundação da igreja pelos apóstolos, a descida do Espírito Santo, né? Depois vem as cartas paulinas, 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, cartas que contêm doutrinas e contêm ensinamentos bíblicos. Depois vem o livro de Hebreus. Depois vem as cartas universais, que começa de Tiago até Judas. E depois vem o livro profético do Novo Testamento, que é o Apocalipse, que muita gente tem medo de ler. Lá o livro do Apocalipse, quando você começa a ler lá, as taças derramadas, os bichos esquisitos lá, né? Meu Deus do céu! Mas aquilo lá não está reservado para nós não, viu, irmão? Está reservado para nós é as bodas do Cordeiro. Abra sua Bíblia, sentado como você está. Como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre a autoridade da palavra. Segunda carta a Timóteo. Essa é a carta escrita pelo apóstolo Paulo, tá? Ao jovem Timóteo, que era pastor de uma igreja. Diz o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Esse é o versículo 16.
O versículo 17 diz o seguinte: para que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para a boa obra. Então a autoridade da palavra, ou a autoridade da Bíblia, isso tudo que eu venho falando aqui, essa palavra ela tem um cunho teológico. Então se você é aluno do IBA, tudo aquilo que eu falei, você irá confirmar, porque você já passou, nosso núcleo do IBA já passou por essa matéria, bibliologia. Inclusive fui um dos que ministrei nessa matéria, né? A bibliologia. Pastor Eliones, que também é teólogo, confirma, né, Pastor Eliones? Aquilo que nós estamos falando. Ele disse que tem umas dúvidas aí, vamos ver. Ah, tá. Ele está falando que a dúvida é sobre ele. Não, mas nós temos certeza, né, irmãos? De que o pastor Eliones é um grande conhecedor da palavra de Deus. E que o sábio, né, ele morre aprendendo. O tolo não, ele já sabe de tudo. O tolo não precisa de aprender mais nada. O sábio não, o sábio morre aprendendo. Ele nasce, cresce e morre aprendendo. E é interessante que a palavra de Deus, ela tem um poder tão grande que o pregador, ele é confrontado pela pregação que ele está pregando. Então, quando eu sou muito rígido com a doutrina, né, com a palavra que eu estou ministrando aqui, a Bíblia fala que de nós que somos conhecedores da palavra de Deus, haverá um juízo mais rigoroso com relação a nós. Alguém estava me chamando de pastor João Batista. Eu falei, vixe, preciso mudar urgente, não no sentido da essência do profeta João Batista, não. Ele lá eu tenho que seguir. Mas é a dureza das palavras. E a gente tem que ter muito cuidado quando prega com muita rigidez, porque com a medida que nós medir, é a mesma medida que nós seremos medidos. Então, quando eu exorto um irmão à santidade, e eu não estou vivendo a santidade, eu estou sendo confrontado com minhas próprias palavras ou com a palavra de Deus. Lá em Hebreus 4, e o versículo 12, diz o seguinte: então ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Você já viu uma espada? Como é que é uma espada? E você sabe para que serve uma espada? A espada ela serve para atacar, ela serve para defender, ela corta tanto de um lado quanto do outro. Então, se a palavra está sendo cortada para lá, e quando ela voltar, ela vai cortar também para o lado de cá. Tá? Porque não existe ninguém santo o suficiente para chegar aqui e apertar a igreja até sair sangue, e essa palavra não ferir ele também. Certo? Então nós somos confrontados pelo aquilo que nós pregamos. Então aqui fala que ela vai penetrar até a divisão da alma e do espírito. E nós somos ensinados a respeito da tricotomia. Eu tenho dificuldade de expressar essa palavra. É humana, que o homem tem: corpo, alma e espírito. E aqui a palavra diz, ela vai lá na divisão da alma e do espírito. Ou seja, ela divide os desejos daquilo que Deus colocou em você, que é o espírito dele, que é a vida. Então, você não é dominado pelos seus desejos, você é dominado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela traz para você luz daquilo que é certo ou é errado, daquilo que a tua alma está desejando, se é certo ou se é errado. E o que mais? Das juntas e medulas. Isso aqui é só médico para explicar isso aqui, né? Juntas e medulas. E aí vem a parte mais profunda ainda, porque ela é apta para discernir pensamento e intenção que há no coração. Então, um homem de Deus que conhece a palavra de Deus, não é qualquer vento de doutrina
que vai te levar como se você fosse um barco à deriva, tocado pelo vento e que não tem um leme para se controlar. O leme nosso é a palavra de Deus. O alicerce nosso é a palavra de Deus. É nisso que nós somos alicerçados e temos a nossa orientação. Por que a Bíblia tem tanta autoridade? Porque a Bíblia é inspirada por Deus, não foi inspirada pelo homem. A palavra de Deus, ela não se contradiz, né? Como nós lemos aqui nos versículos que toda a Escritura é divinamente inspirada e ela é proveitosa para quê? Para ensinar, para repreender. Tem uma versão que fala redarguir, que é esse sentido aqui, para repreender, né? Para corrigir e para instruir em justiça. E graças a Deus que ela já está escrita e que ela já foi canonizada. Porque se a Bíblia fosse para ser canonizada nos tempos atuais, eu acho que teria muita dificuldade. Para você ter uma ideia, quando fizeram a canonização do Novo Testamento, foi descartados mais de 100 cartas. E essas cartas, elas continham escritas, e no final eles escreviam lá, Apóstolo Pedro, ou Apóstolo Paulo, e a igreja foi selecionando. Então foi preciso um concílio, foi preciso muito estudo, né? Do jeito que tem falsos mestres hoje em dia. Se fosse para canonizar a Bíblia agora, nós estávamos enrolados, nós estávamos perdidos. Porque a gente ia ficar confuso e a gente não sabia o que era certo e o que era errado. Mas graças a Deus que no passado, embora não fosse a igreja protestante, foi os padres, foi os bispos da igreja católica que assim o fizeram, mas foi usado por Deus para esse fim. Então a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. O segundo ponto é a autoridade suprema da palavra, né? A Bíblia é a autoridade máxima para a fé e para a prática cristã. Vamos ler Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. O versículo é o versículo 17, do 17 ao 19. Está aí no Sermão do Monte. Mas lá está escrito assim, ó: não cuidei que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. O que Jesus está falando aqui? Vocês não conseguiram cumprir a lei. Ele não está falando que nós temos que cumprir a lei ao pé da letra. Era dever nosso? Era. Mas o homem não conseguiu fazer isso, né? E aí as pessoas estavam indagando Jesus e falaram: eu não vim destruir lei, eu vim cumprir ela para vocês. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que seja o quê? Cumprido. E o versículo de 19 diz o seguinte, aqui já é um versículo de Juízes: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Então, a Bíblia, ela é a autoridade suprema e ela é também a autoridade máxima sobre a prática da fé e da vida cristã. Você pode buscar auxílio de outros livros. Existem livros bons? Existe. Muitos livros bons, muitos best-sellers, né? Livros conhecidos, traduzidos para o português, que outros escritores escreveram, famosos, como o Peregrino, o Magido. Existem vários livros que você pode ler, que vai ajudar na compreensão da Bíblia.
Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui. Todo livro, ele tem um autor, certo? Então, o autor da Bíblia é o próprio Deus, o Espírito Santo. Muito bem. Deus é Espírito, e importa que o adoramos em Espírito e em verdade, são palavras de Jesus. Mas existe uma pergunta que ela é, para quem estuda é fácil, mas a gente fica em dúvida. Qual é o tema central da Bíblia? O tema central da Bíblia é Jesus. Desde lá de Gênesis, quando houve a profecia de que haveria uma perseguição entre o homem e a serpente, mas que ia surgir um do ventre da mulher, que ia esmagar a cabeça da serpente, e ele não estava falando da serpente, o animal em si, mas de Satanás, o enganador, né? E esse homem que ia nascer do ventre de uma mulher é Jesus Cristo. Então o tema central da Bíblia, ele é Jesus. A Bíblia, ela foi escrita em 3 idiomas. Quais são os idiomas que a Bíblia foi escrita? Vocês sabem? O Novo Testamento foi escrito no grego, e o Velho Testamento no hebraico e no aramaico. Qual era a língua que Jesus falava? A língua materna de Jesus? Aramaico. Eli, Eli, lama sabachthani. Essa aí não é uma língua estranha que Jesus estava falando ali. Tanto é que a Bíblia traduz imediatamente: Deus meu, por que me desamparaste? Terceiro ponto, a Bíblia é infalível, ou seja, ela não contém erros. Ah, pastor, tinha uma letra que tá... Não, aí é gráfico. Nós estamos falando da essência da palavra. Nós estamos falando do teor da palavra. Então a Bíblia, ela é infalível. Provérbios 30, versículo 7, diz o seguinte: toda a palavra de Deus é pura, e é escudo para os que confiam nela. Aí a gente até lembra daquele, né? Escudo para os que nele crêem. A palavra de Deus, ela é suficiente. A Bíblia contém tudo que é necessário para a salvação e para a vida cristã. Eu vou pular essa referência aqui e vou para os tipos de autoridades que a Bíblia tem. Eu quero deixar aqui pelo menos 15 minutos para fazer o encerramento. Primeiro, a Bíblia, ela tem autoridade doutrinária. Ensina a verdade fundamental sobre Deus e sobre a salvação. E o que nós aprendemos sobre Deus e sobre a salvação? Deus é o quê? Primeira coisa, Deus é Espírito. Isso aí foi um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E a mulher samaritana estava preocupada com quem era realmente escolhido de Deus. Se era o povo judeu ou se eram os samaritanos. Ela estava envolvida na briga, na confusão que existia entre os judeus e os samaritanos. Aí ela estava preocupada, e ela foi verdadeira no que ela falou para Jesus, se adorar Jesus no monte ou no templo. São várias perguntas que ela fazia, mas as perguntas que a mulher samaritana fazia para Jesus, tudo é base bíblica, né? Porque os samaritanos foram edificar altares lá no monte, lá, né? E aí corrompeu a adoração, ofereceram cultos falsos a Deus, fizeram templos, réplicas dos templos de Jerusalém. Mas nós sabemos que os samaritanos são os mesmos Israel, e os judeus são as tribos de Judá, né? E a tribo de Benjamim. Quando você estuda sobre as tribos, você vai entender melhor. Jesus fala para a mulher samaritana: ó, Deus é Espírito, e importa que aquele que o adore em espírito e em verdade. Não importa se é no templo
Se é no monte, se é trabalhando, se é dirigindo, se é passeando, não importa a situação. Por quê? Porque Deus, ele está presente e ele é um Deus que ouve as nossas orações. Deus, a Bíblia revela um Deus amoroso, então nós aprendemos que Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de enviar Jesus, o Filho dele, para morrer na cruz, para a remissão dos nossos pecados. Isso é prova do amor de Deus, e prova do amor de Deus e das bondades de Deus é que nós estamos aqui, os nossos pecados estão sendo perdoados, né? Deus, ele é imortal, ele é justo, porém ele é misericordioso. Ele é justo, mas ele é misericordioso. E aí nós temos que aprender com Davi, não apelar para a justiça, mas para a misericórdia. Só que é o seguinte, irmãos, aprender com Davi é muito bom, não apelar para a justiça. Por quê? Porque Davi tinha adulterado com Betseba, e se Deus fosse agir com justiça, ia tirar a vida dele. Aí ele falou: eu preciso da sua misericórdia. Mas a gente tem que apelar para a misericórdia, não é só para mim, para você, é para mim e para o próximo. Então, quando você vê um irmão no erro, use de misericórdia. Uma das diretrizes do reino de Deus é: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, se Deus for agir com justiça conosco, nós vamos ser queimados como uma palha. Então todos nós carecemos da misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus é justo, tá? A balança dele mede certinho se é justo o que está acontecendo ou não. Cabe a você, que é conhecedor da verdade da palavra de Deus, julgar. Deus, ele é o que? Longânimo. Deus, ele é santo. E Deus, ele é onipotente. Isso nós falamos e repetimos direto, né? Ele é todo poderoso, capaz de fazer tudo. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 26, Jesus disse que ao homem era impossível, mas para Deus tudo era possível. Jesus estava falando, era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Ô, palavra dura. E começa com uma pergunta muito interessante: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus fala assim, ó: cumpre os mandamentos. Não, isso aí eu já tenho feito desde criança. Então tu quer ser perfeito, né? Tu quer se amostrar? Mostradinho. Vai lá, vende tudo que tu tem, dá para os pobres, e vem e me segue. Aí o que aconteceu? Ficou triste, caiu fora. Esse negócio de seguir Jesus aí é roubado. Esses discípulos não tem nada, dependendo do que os outros dão, né? E aí Jesus falou assim: olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí vem a palavra de fé e esperança. Para o homem isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Não só o rico entrar no céu, como também o pobre entrar no céu, porque a mesma dificuldade que o rico tem de entrar no céu é a mesminha que o pobre vai ter. Você pode ter certeza disso. É onisciente, é um dos atributos de Deus. Conhece tudo e sabe de tudo. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 20. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e Ele conhece todas as coisas. Isso é assustador, né? Saber que Deus conhece todas as coisas, e é Ele que está com o olho dele voltado para os fiéis da terra.
E para encerrar, ele é onipresente. Ele é presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipresente. Quer dizer que Jesus está presente, Deus está presente aqui? Tá. Mas ele está presente também quando você está fazendo as coisas erradas, viu? Não é só quando você está aqui na igreja, cantando, né? Falando bonito, pregando bonito. Não é só aí não. Vamos lá para Salmos. O Salmo 139 é o salmo que mais esclarece a onipresença de Deus. O salmista Davi, esse salmo é salmo de Davi. Então o salmista diz o seguinte, a partir do versículo 1: Senhor, tu me sondastes, ou seja, tu já sondou o meu coração e me conhece. O Senhor me conhece. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Lá no início nós falamos que a palavra de Deus é apta para discernir pensamento e intenção no coração. Aí cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Todos. Por onde eu andei, o que fiz, o que passei. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, ele logo, o Senhor tudo conhece. É uma versão que fala aí. Antes que a palavra saia dos meus lábios, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Isso está na onipresença e na onisciência de Deus. Ele é ciente de todas as coisas. Tal conhecimento para mim é maravilhoso, tão alto que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Não adianta entrar dentro da caverna, profeta. Se você entrar dentro da caverna, vai vir um redemoinho. Caverna não é lugar para profeta. E não adianta se esconder. Achar que vai fazer alguma coisa errada e tá tudo bem. Eu estava com minha família chegando em Parnamirim, viajando de Fortaleza para Natal. Parei num posto de gasolina para tomar uma água de coco lá para hidratar. E alguém chegou e falou assim: você é lá de São Félix do Xingu, né? Eu falei: sou. Você conhece João Kleber? Conheço. Amém. Prefeito de São Félix do Xingu. Chega na rodoviária de Goiânia, é fatal. Você vai encontrar alguém que você conhece, né? Nas feiras. Então, desta mesma forma é Deus. Não adianta não, né? Aí conta-se a história do pastor que foi para um prostíbulo. Chegou lá, a prostituta conheceu ele. Falou: ô pastor, que bom que o senhor veio aqui. Constrangedor, mas é isso mesmo. Vamos continuar lendo o salmo aqui para encerrar. Versículo 8: se subir ao céu, Deus está lá. Lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, meu Deus, eis que aí tu ali está também. Se tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E aí vai. Isso aqui é só para você entender quem é Deus, procurar saber quem é o Senhor, Deus que cuida de nós. Que Deus em Cristo venha nos abençoar, que a palavra do Senhor esteja viva em nossos corações e que nós não venhamos ficar como meninos. A Bíblia falou meninos. O que é um menino? O menino não tem entendimento. Então, não seja meninos inconstantes, levado por vento de doutrina. Não, muito pelo contrário. A palavra de Deus é poderosa para nos ensinar,
para nos corrigir, para nos redarguir, para nos instruir em justiça. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que essa palavra esteja viva em cada coração. Amém? Deus abençoe a todos.